agora que vocês já viram a foto da professora, e aí, gostaram? Tá vendo que são coisas simples que dá pra gente fazer? Bom, já fizeram aí a leitura de vocês da imagem interpretada, né, nessa foto. Vamos passar para as atividades no livro de português. Então, vamos colocar na página 7, ó, página 7 do livro de português. Vamos ler o texto A Rã e o Boi, de Monteiro Lobato, tá? Então, vamos ler este texto. Lembrando que ontem nós respondemos as atividades aqui lá na escola e quem está online respondeu em casa. A Rã e o Boi, Monteiro Lobato. Tomavam sol à beira de um brejo, uma rã e uma saracura. Nisso chegou um boi que vinha para o bebedouro. Quer ver? Disse a rã. Como fico do tamanho deste animal? Impossível, rãzinha, cada qual como Deus o fez. Pois olhe lá, retorquiu a rã, estufando-se toda. Não estou quase igual a ele? Capaz, falta muito, amiga. A rã estufou-se mais um bocado. E agora? Longe ainda. A rã fez novo esforço. E agora? Que esperança! A rã, concentrando todas as forças, engoliu mais ar e foi se estufando, até que... plaft! Rebentou como um balãozinho de elástico. O boi, que tinha acabado de beber, lançou um olhar de filósofo sobre a rã moribunda e disse: quem nasceu para 10 réis não chega a vintém. Lobato Monteiro, Fábula, São Paulo, Brasiliense, em 2004. Vocabulário: bebedouro, tanque onde os animais bebem água. Brejo, pântano. Concentrando, reunindo. Réis, moeda antiga. Retorquiu, replicou, respondeu. Saracura, tipo de ave. Vintém, moeda antiga equivalente a 20 réis. Nós temos aí, então, uma fábula. Fábula também é um gênero textual. E a fábula, ela conta uma história que sempre quer nos dar uma lição. Sempre tem um moral aquela história. Geralmente, as fábulas têm como os personagens principais os animais. Então, sempre os animais é o foco das fábulas, tá? E nessa história aí da fábula A Rã e o Boi, infelizmente, né, se a gente for olhar, vamos fazer a interpretação olhando para as pessoas, tem muita gente que é igual a rã, não tem muita gente igual a rã, querendo ser o que não é. Então, Deus deu para cada um uma missão, né, fez cada um de um jeito, e muitas das vezes as pessoas não aceitam elas como são. Então, nós já falamos sobre isso, né? Tem gente que não aceita o seu cabelo, não aceita a cor da sua pele, tá? Não aceita a sua altura, né? Não aceita o seu peso, não aceita a roupa que veste, o calçado, tá? Então, tem muita gente que quer ser o outro, tá? Olha aí aonde mora a inveja. Isso mesmo, a inveja mora aí. Então, nós devemos ser da maneira como Deus fez a gente, tá? Podemos melhorar em alguma coisa? Podemos melhorar sim, mas nunca seremos igual ao outro. Tá? Por quê? Porque cada um tem o seu jeito, cada um tem as suas qualidades, cada um tem seus defeitos, tá? Cada um tem a sua personalidade. E a personalidade não dá para copiar, não, gente. Não dá. Cada um tem o seu caráter. E o caráter piorou. Cada um tem o seu. Não tem jeito.
não tem jeito de copiar caráter, tá? Então, veio aí para nos informar que nós devemos nos aceitar, tá? Aceitar a maneira como eu sou. É claro que eu tenho que procurar sempre melhorar. Então, se eu estou fazendo algo errado, eu estou agindo errado, eu tenho que, claro, ver exemplos bons, né, para que eu melhore, mas que não seja como a rã, porque pela lógica, teria como a rã ser como o boi? Não, né, gente? Jamais, jamais. Então, não queira ser como o outro, tá? Seja você mesmo. Claro, com boas atitudes, certinho? Nós temos aí nesse texto, né, nessa fábula aí, o nome do autor, e quem escreveu aí foi o Monteiro Lobato, né? Então, Monteiro Lobato é um grande aí artista, né? Um grande autor de livros, tá? E ele que escreveu essa fábula. Vocabulário aí. O que é o vocabulário? Nós aprendemos que o vocabulário são palavras, né, que tem no texto e que apresentam outros significados. Então, eu posso falar aquela palavrinha lá, mas eu também posso substituir aquela palavra por outra que tenha lá o mesmo significado. Isso mesmo, o mesmo significado. E para eu encontrar o significado das palavras, eu encontro na onde? Aqui, ó, no dicionário. Tá vendo que esse aqui é um mini dicionário? Ele é pequenininho, ele cabe dentro da mochila, tá bom? Então, seria muito bom na aula de português vocês ter o dicionário dentro da mochila. Por quê? Porque nós vamos ter atividades que vai ser preciso vocês pesquisar no dicionário, isso mesmo, tá? Então, esse dicionário aqui, ó, tá vendo que ele é pequenininho, então ele cabe, não vai... Não, professora, eu vou comprar um dicionário grande. Não tem necessidade de comprar um dicionário grande, não, tá? Então, se você for adquirir um dicionário, que seja um dicionário desse porte aqui, pequenininho, certinho? Então, para que deixe dentro da mochila e na nossa aula de português, nós vamos sempre utilizar o dicionário aí, que a professora sempre vai passar alguma atividade para vocês pesquisar no dicionário, tá? Então, nós temos aí algumas palavras aí do vocabulário, tá? Que tem aí alguns significados, igual nós temos aí o bebedouro. Então, bebedouro significa o que o bebedouro? Nós temos o bebedouro que é dentro da nossa casa, não temos o bebedouro? Que é um filtro, né? Então, o filtro também é um tipo de bebedouro. Lá na escola, nós também temos o bebedouro lá no pátio, que é o quê? Que é um filtro também, tá? E aqui, nessa fábula, o bebedouro é o quê? O bebedouro é um tanque onde os animais bebem água. Então, esse bebedouro, ele está cheio de água, isso mesmo. Brejo. O que é brejo? O brejo é um pântano, tá? Então, o brejo é onde ficam ali os anfíbios, tá? O sapo, as rãs, elas ficam no brejo. Concentrando. O que é concentrando? Reunindo, tá? Então, eu vou me concentrar naquele lugar ali onde tem várias pessoas, né? Então, eu vou reunir naquele lugar onde tem várias pessoas. Réis. Réis é o quê? É uma moeda antiga. Então, antigamente, a gente chamava de réis, a moeda. O nome da moeda era réis. Retorquiu. Replicou, respondeu. Quer dizer, a pessoa falou uma coisa, o fulano respondeu de volta, né? Sobre determinada coisa que a pessoa falou. Saracura. Saracura é um tipo de ave, é uma ave. Vintém, moeda também antiga aí, que significa que é os 20 réis, tá?
Então, era vintém. Então, dentro do vocabulário, sempre, todo texto vai ter o vocabulário embaixo, e no vocabulário são as palavras que nós encontramos no dicionário e que tem significados, um mesmo significado. Então, eu posso substituir aquela palavra por outra que tem o mesmo significado. Número 1, então, na página 8. Com a ajuda do dicionário, descubra o significado de mais palavras que estão no texto fábula e depois associe a segunda coluna com a primeira. Então, nós temos aí letra A, esforço, B, rebentou, C, lançou, D, filósofo, E, moribunda. E aqui nós temos o mesmo significado dessas palavras aí, ó. Aquele que procede com sabedoria, aquela que está morrendo, energia, força, vigor, estourou e jogou. Bom, então vamos na ordem então, tá? A, esforço. Então, aqui tá pedindo para a gente olhar no dicionário, né? O que significa esforço? Então, de acordo com o nosso dicionário, esforço é energia, força, vigor. Então, vamos colocar letra A. Letra A. Depois, nós temos aí a palavrinha rebentou. Letra B, rebentou. Letra B tá fácil, não tá? Rebentou é o mesmo que estourou. Então, tem coisas que é mais fácil. Então, rebentou, estourou. Letra B. Depois, nós temos aqui letra C, lançou. 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 Eu lancei a bola para você, quer dizer que eu joguei a bola para você. Então, letra C, lançou, jogou. Letra D, filósofo. Filósofo, aquele que procede com sabedoria. Então, o filósofo, ele conta histórias, né? Histórias, aí ele é muito sábio. Então, letra D, filósofo. E, por último, moribunda, aquela que está morrendo, tá? Nós chamamos de moribunda também. Então, nós escrevemos aí as letras que correspondem ao significado aí das palavras, né? Então, são palavras que eu posso substituir por outras, porém, têm o mesmo significado. Número 2, complete as frases com as palavras do vocabulário. Esta bela ave é uma... Então, a gente vai olhar lá no vocabulário, tá? O que a ave é? Esta bela ave é uma... Lá no vocabulário, nós temos aqui, ó, tipo de ave é quem? É a saracura. Então, nós vamos escrever lá saracura. Saracura. Esta bela ave é uma saracura. Letra B. Estes animais vivem aqui no... Que lugar que eles vivem? Por isso usufruem daquele... Que eles usufruem lá? Para saciar a sua sede. Então, primeiro, vamos procurar lá no vocabulário aonde estes animais vivem. Estes animais vivem na onde? No brejo. Aqui, ó, eles vivem no brejo. Por isso usufruem daquele o quê? Para saciar sua sede. Aonde eles bebem a água? Eles bebem a água no bebedouro, ó, bebedouro. Então, vamos escrever brejo e bebedouro. Então, brejo e na outra linha, bebedouro. Isso mesmo, brejo, bebedouro. Letra C, ele, todos os seus investimentos em sua nova empresa. Letra C, então, ele
concentrou todos os seus investimentos em sua nova empresa. Então, aqui, ó, concentrando, reunindo, né? Concentrando e reunindo é a mesma coisa. Então, ao invés de a gente colocar concentrando, porque não cabe ali na frase concentrando, nós vamos colocar concentrou, tá? Então, ele concentrou todos os seus investimentos em sua nova empresa. Concentrou. Luciana, mais uma vez, o quê? Retorquiu. Por quê? Porque ela falou alguma coisa, né? Ela replicou, ela respondeu. Então, nós vamos escrever retorquiu, tá? Retorquiu. Nunca vi tanta complicação para algo tão simples. Letra E. São moedas antigas. No vocabulário, nós temos aqui. As moedas antigas aqui são réis e vintém. Réis e vinténs são chamadas de moedas antigas. Então, vamos escrever aqui. Réis e vintém. Certinho? Número 3. Marque X adequadamente. Retorquir e responder. São palavras que estão no sinônimo ou no antônimo? São palavras que estão no sinônimo, tá? Então, retorquir é o mesmo que responder. Vamos marcar o X. Concentrar, separar. São palavras que estão no antônimo, tá? Então, é o contrário. Nós aprendemos que antônimo é o contrário, tá? Então, eu vou me concentrar, você vai se separar, tá? Próxima página. Página 9, então. Página 9, trabalhando o texto. Número 1. O texto lido é uma fábula. Com a ajuda do dicionário, descubra o significado dessa palavra. Então, através do dicionário, tá? Nós vamos procurar o que significa fábula. Então, na letra F, F-A, né? Fábula. Aqui no dicionário, fábula, então a professora achou aqui, ó. Fábula significa narrativa curta contendo lição, narração imaginária, ficção artificiosa, coisa extraordinária. Então, vocês viram que uma palavra ela tem vários significados, tá? Vamos escrever então aqui o que significa fábula, tá? Vamos escrever, então, aqui, de acordo com o nosso dicionário, o que significa fábula, tá? Então, fábula é uma narrativa. Por que é uma narrativa? Porque o autor, ele conta a história. Então, ele faz uma narração daquela história, tá? Então, é uma narrativa curta, porque é um texto curtinho, tá? Ele não é um texto grande, é curto, contendo uma lição. Essa lição aqui quer dizer que esse texto, ele quer nos ensinar alguma coisa, tá? Então, essa lição se refere a isso, que o texto, que essa narração vai ensinar alguma coisa para o leitor. Essa fábula, ela pode ser também imaginária, né? Então, a pessoa ela pode criar esta fábula, né? Igual, a fábula ela tem
animais. Então, a gente sabe, né, que animais conversam de verdade? Não, né? Não são igual humanos, né? Que conversam, que tem uma linguagem que a gente conhece, né? Que a gente identifica no outro, que a gente distingue, tá? Eles têm a linguagem deles lá, mas não é igual a da gente, tá? Então, ela pode ser imaginária e tem animais na sua história. Então, sempre tem animais aí relatando aí esta fábula, tá? Bom, número 2. Responda com base na fábula que você leu. Qual é o título do texto? O título do texto é A Rã e o Boi. Então, olha aqui o título do texto, ó, A Rã e o Boi. Opa, vamos escrever então aí, A Rã e o Boi. Quem é o autor do texto? Então, quem que escreveu esta fábula? Quem escreveu esta fábula? Ó, está aí, Monteiro Lobato. Então, foi o Monteiro Lobato. Nome de pessoas inicio com letra maiúscula, tá? Monteiro Lobato. Sobrenome também letra maiúscula. Onde estavam as personagens do texto? Que lugar que estas personagens estavam, hein? Na beira de um brejo. Elas estavam na beira de um brejo. E o que faziam? O que essas personagens faziam? Vamos procurar lá no texto. No primeiro parágrafo está falando, ó, tomavam sol à beira de um brejo, uma rã e uma saracura. Nisso chegou um boi que vinha para o bebedouro. Então, aqui está informando aonde as personagens estavam e o que eles estavam fazendo. Vamos escrever, estavam à beira de um brejo, a rã e a saracura tomavam sol. Tomavam sol. E o boi? O que o boi estava fazendo? O boi vinha. Então, ele estava vindo para o bebedouro. Para o bebedouro. Isto. Então, ficou desta forma. Estavam à beira de um brejo a rã e a saracura tomavam sol. E o boi vinha para o bebedouro. Letra D. O que a rã disse ao ver o boi se aproximar do bebedouro? O que a rã falou? Para o boi. Vamos ver lá no texto o que a rã falou para o boi? Quer ver? Disse a rã. Como fico do tamanho deste animal? Então, vamos escrever lá. Quer ver? Disse. Quer ver como fico do tamanho deste animal?
Isto. Letra E. O que a saracura disse para a rã? O que a saracura falou? Vamos olhar lá no texto o que a saracura falou. Que é impossível, ó. Impossível, rãzinha. Cada qual como Deus o fez, tá? Então, vamos escrever aqui na letra E. Impossível, rãzinha. Cada qual como Deus o fez. Isso mesmo, tá? Página 10. Vamos para a página 10. Número 3. Complete de acordo com a sequência do texto. A rã e a saracura. O que aconteceu? Vamos olhar lá no texto. A rã e a saracura tomavam sol. Então, tá aí, ó. Tomavam sol, tá? Nisso chegou quem? Chegou o boi. A rã estufou-se toda e... O que a rã? Estufou-se toda e... Plaft, rebentou. Então, ela rebentou. Vamos escrever. Tomavam sol. Chegou o boi. A rã estufou-se toda e... Plaft, então ela rebentou. Vamos escrever aqui, ó, rebentou. Isto, rebentou. O boi tinha acabado de beber, lançou um olhar de... Olhar de quê? De filósofo, né? Vamos achar lá no texto onde ele olhou, onde ele lançou este olhar. Ó, olhar de filósofo, tá? Então, ele lançou um olhar de sábio. E disse a rã moribunda. O que ele falou? Quem nasceu para 10 réis não chega a vintém. Olha aqui no finalzinho, tá vendo aí? No finalzinho, tá? Então, vamos escrever. O boi tinha acabado de beber, lançou um olhar de filósofo. Filósofo, isso. E disse a rã moribunda. Então, ele falou para a rã. Quem nasceu para 10 réis não chega a vintém. Então, nós completamos a sequência aqui deste texto, de acordo com a fábula. Na sua opinião, o que o boi quis dizer com a frase quem nasceu para 10 réis não chega a vintém? Então, você vai colocar a sua opinião aí, tá bom? Que no caso, a rã, ela tem que aceitar o tamanho dela, tá? O jeito dela, a maneira como ela é, tá? Então, não adianta ela querer crescer o olho em outro, não. Querer ser igual ao outro. Assinala a alternativa que justifica o desejo da rã querer ficar do tamanho do boi. Por que ela quer ficar do tamanho do boi? Ela queria parecer mais forte? Queria ficar menor? Queria ficar maior? Lá no texto, tá informando o que pra gente?
Vamos olhar lá no texto? Aqui no texto está falando, ó. Quer ver, disse a rã, como fico do tamanho deste animal? Então, ela queria o quê? Ficar maior que ele, tá? Vamos marcar o X aqui, tá? Queria ficar maior. Isso mesmo, tá? Então, esse era o desejo da rã, né? Ficar do tamanho do boi. Número 6. Crie uma nova moral para a fábula usando outras palavras. Então, vocês viram que no final do texto tem a moral da história, né? Sempre tem uma moral aí no final das fábulas. Então, aqui ele colocou aqui, ó. Quem nasceu para 10 réis não chega a vintém. E você, qual seria a moral dessa história, desta fábula? O que você acha que esta fábula deveria ensinar para as pessoas? Escreva aí a moral.